Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos aqui da parte do desenho técnico, né? E hoje a gente vai estar justamente comentando, né, uma pergunta, né, que uma pessoa inscrita no canal fez e a gente achou bem interessante, né? Na verdade ele fazia uma espécie de comentário, né? Reclamando, né, que muitos desenhos que ele estava recebendo na empresa onde ele trabalhava estava vindo sem a projeção da perspectiva isométrica, né? E que isso dificultava a questão da interpretação, enfim, né? E falava justamente da importância, né? Então a gente pegou esse comentário, né, para falar sobre essa questão da perspectiva isométrica, né? Já que a gente está fazendo essa revisão sobre desenho técnico, né? E aí tem alguns detalhes bem interessantes, né? Quando a gente fala de perspectiva, né, a gente dá essa relação de visualização do objeto, né, dá uma relação, né, de forma, né, dá uma relação tridimensional, né, ou seja, a gente acaba tendo os três eixos aqui, né, de indicação, né, o x, y e z, então você consegue ter essa visualização melhor do objeto, né, melhor do objeto. A perspectiva isométrica ela é uma relação, né, que chegou ao ciclo do desenho técnico. Né? A relação de desenhar objetos em perspectiva é muito antiga. Né? É muito antiga isso. Então é algo que foge ali da referência do desenho técnico no que diz respeito à projeção ortográfica. Né? Mas oriundo ali, né, das ações de Gaspar Monge, né, e do passado. Né? Só que a perspectiva isométrica, né, ela pode ser utilizada assim, né, nas referências dos desenhos técnicos. Né? Então hoje é muito comum a gente pegar um elemento com a projeção ortográfica e com a projeção dele em perspectiva isométrica, ou até em outro tipo de perspectiva. Né? Existem outros tipos também de perspectivas, mas a mais comum realmente é a isométrica. Né? Ela traz essa relação aqui de projeção a 120 graus. Né? Então, se a gente dividir aqui o elemento, né, ele vai estar trazendo essa relação aqui a 120 graus. Né? Então, ele tem essa base. Né? E esse uso justamente dessa projeção a 120 graus é para poder dar de fato aí uma projeção de volume, né, igual, né, entre as faces projetadas. Né? Essa base dos 120 graus ela se inicia, né, com o eixo. Né? Se a gente for verificar que o ângulo desse eixo, um eixo aí com 30 graus, né? E aí a gente tem a relação da projeção. Então é muito comum a gente hoje pegar desenho técnico com a perspectiva isométrica. Eu não vou dizer nem que hoje é muito comum, né? É uma ação já de muito tempo. Né? Só que pelo menos eu nunca vi nenhuma referência de norma que trouxesse a relação da obrigatoriedade de ter a projeção isométrica do elemento. Né? Trazer essa relação da perspectiva isométrica, né, no que diz respeito ao desenho técnico final. Né? Então, eu particularmente nunca vi. Agora, claro que ajuda muito. Né? Quando você pega um elemento, um desenho mais complexo, um desenho de conjunto, né, e tem aquela indicação da perspectiva isométrica, fica melhor de visualizar as informações no que diz respeito aos detalhes. Né? No que diz respeito aos detalhes. Quando eu falo de referência de norma da obrigatoriedade da representação da perspectiva isométrica, que pelo menos eu nunca ouvi falar, é uma coisa, mas existe norma referente à projeção isométrica. Né? Então, isomeria, se eu não me engano, o termo aplicado. Então, a questão da projeção isométrica, quando executada para o desenho técnico, ela tem que trazer informações ali de fato fidedignas da interpretação do elemento. Né? Então, quando a gente fala do desenho técnico em si, a gente tem que entender o seguinte, né? Não é porque eu estou utilizando a projeção ortográfica que ela é a relação única, exclusiva que eu posso estar ali representando o elemento. Existem algumas variações que acabam ocorrendo aí de norma para norma. Né? Então, exemplo, eu posso trazer uma representação de um desenho técnico, né? Trazendo ele em perspectiva isométrica, um outro tipo de perspectiva, né? Como a cavaleira, né? Também é um tipo de perspectiva. Eu sei que existem outras também, mas de fato a isométrica é a mais comum. Então, se eu estou trazendo uma representação de um desenho em perspectiva isométrica,
esse desenho, né, essa projeção, ela tem que ser de fato ali fidedigna ao desenho no que diz respeito às suas características. Então, exemplo, um objeto como esse aqui que está sendo representado, ele não pode ser representado de qualquer forma, né? Ele tem que ter uma indicação específica com base nas características do mesmo, né? Então, exemplo, se eu estou trazendo somente esse desenho aí como informação, né, de característica, né, eu vou ter que ter todas as informações no que diz respeito à cotagem dele, né, trazer lá comprimento, espessura dele, né, os detalhes, né, trazer as referências ali dos detalhes. Se eu estou trazendo somente um elemento em perspectiva isométrica para representar o desenho. Só que normalmente o que acontece? A gente tem a projeção ortográfica, né, você vai ter lá os rebatimentos lá da projeção ortográfica, trazendo o detalhamento no que diz respeito às cotagens, e a projeção isométrica para uma visualização de entendimento de como é que fica ali o elemento finalizado, ou interpretação do mesmo ali para uma montagem, manutenção, coisa do tipo. Alguns casos, né, inclusive algumas relações referente a características de aplicação, eles acabam saindo também na perspectiva isométrica, né? Exemplo, uma relação de corte, né? Você quer fazer uma representação de um corte ali na peça, né, quer fazer a representação de um corte, então você pode estar projetando aquela perspectiva isométrica ali em corte, né, para mostrar algum detalhe que também estava indicado ali na projeção ortográfica, né. Então a perspectiva isométrica ela ajuda muito, né, mas eu nunca vi nenhuma obrigatoriedade sobre a apresentação dela. O que a gente tem que entender é que o desenho técnico ele tem que trazer todas as características referentes ali a indicação do elemento físico, né? Seja se for para fabricar, para inspecionar, para montar, né? É preciso que venha essas informações, né? Então, tanto características dimensionais, parte geométrica, parte de rugosidade, indicação de material, né? Essas informações elas devem ser contidas ali no desenho, né? Então, se você tem um desenho que mesmo tendo uma projeção ortográfica que às vezes não está tão bem diagramada, mas traz todas as informações, ok, o desenho ele está apto, né? Ele pode passar ali por uma melhoria de diagramação, ter até uma inserção de uma perspectiva isométrica ali para facilitar, mas a nível de característica, né, não anula essa aplicação do mesmo, né? Então a perspectiva isométrica ela acaba sendo ali um elemento para facilitar, né? Para facilitar na maioria dos casos dos desenhos, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu!